Abrir a nossa Bíblia rapidamente, porque hoje nós vamos ministrar a ceia ainda, na primeira carta que Paulo escreveu à igreja em Tessalônica, no capítulo 5, versículos 14 e 15, nós vamos, lembram que eu falei para vocês que por 4 ou 5 semanas nós vamos meditar neste texto. Então se você está aqui pela primeira vez, esse será o texto nosso. Você que está nos seguindo pela internet, eu sei que tem irmãos da Inglaterra, da Espanha, do Brasil, nós vamos meditar nesses textos, nesse mesmo texto, capítulo 5, versículos de 12 a 18, por mais algumas semanas. Então vocês podiam ler aí que vai ajudar muito. Hoje nós vamos concentrar nos versículos 14 e 15. Presta atenção no que a palavra de Deus diz. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, sejam sempre bondosos, com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com quem, gente? Todos. Presta atenção novamente. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Irmãos, existem algumas frases, algumas proposições que nós fazemos na igreja evangélica que eu entendo que é abertamente contrária à palavra de Deus, que não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina como um todo, mas que tem se tornado cada dia mais popularmente aceito. Por exemplo, a seguinte frase: eu sou um cristão desviado. Já ouviram essa frase? Deixa eu ver quantos aqui já ouviram alguém dizer: eu sou um cristão, mas estou desviado. Essa frase é incompatível. Porque como é que se você desviou, você não é mais cristão. Você imagina um trem desviado do trilho. Não é mais um trem, é um acidente. Mas as pessoas continuam dizendo: eu sou um cristão desviado. Que se você olhar para a Bíblia, por exemplo, quando a Bíblia diz assim, que Deus nos chamou de um mundo de trevas para a sua maravilhosa luz, já tem um contraste aberto aí. Um contraste aberto, trevas e luz. Você estava nas trevas, Deus te chamou para a luz. Então não tem como você estar na luz e dizer: eu estou também nas trevas. Uma por força anula a outra. Se esse ambiente aqui nós quisermos que ele fique escuro, nós temos que apagar todas essas luzes. Se você na sua vida vive em trevas, significa que a luz de Deus não está brilhando nela. Porém, se a luz de Deus estiver brilhando nela, as trevas não têm sobre você nenhum efeito, nenhum poder. Então essa é uma terminologia que nós deveríamos refutar. Eu sei que nós herdamos isso, e eu peço desculpa aos católicos romanos que estiverem entre nós herdamos isso de uma cultura que a pessoa falava assim: eu sou católico não praticante. Lembram dessa frase? O que a pessoa queria dizer? Eu sou um católico que não vou à missa, que não vou à igreja, que não cumpro os sacramentos, enfim. O mundo evangélico adotou isso de dizer: eu sou um cristão desviado. Uma outra segunda frase que eu acho que é extremamente incompatível com a palavra de Deus, é quando um cristão diz assim: eu quero ser cristão, mas eu não preciso da comunidade. Eu quero ser cristão sozinho. Para começar, ser cristão já te inclui num grupo. É a mesma coisa de eu dizer assim, aqueles aqui que são torcedores, por exemplo, sei lá, de que time? Do Atlético. Porque falaram aqui na frente. Eu sou torcedor do Atlético, mas eu não faço parte da torcida, seja lá o nome que for do Atlético. Não, é uma torcida, é o time, aquelas pessoas representam o time. Então quando você diz: eu sou cristão, mas eu não quero a vida em comunidade, você exclui o termo. Eu entendo que nós estamos vivendo um período muito difícil da nossa existência a nível social. A individualidade hoje está incrível, né?
As pessoas não querem mais ter compromisso com ninguém. Veja a rapidez que os casamentos se dissolvem. Veja a rapidez que as amizades são destruídas. Pessoas com quem você caminha há anos viram as costas para você como se fosse nada, não é verdade? Marido deixa a mulher depois de anos de caminhada, de luta, de situações que conviveram juntos, como se aquela mulher ou aquele homem simplesmente não existissem. E por incrível que pareça, filhos viram as costas para os seus pais, como se eles não fossem merecedor de nenhum amor, de nenhum cuidado. Mas na comunidade cristã, o que nós temos? E isso me preocupa. Eu visito algumas igrejas pequenas, médias e grandes, e eu vejo a mesma coisa. Pessoas vivendo de forma tão individualista, que o outro não sabe, e se sabe, não quer se envolver em nada na vida da pessoa. Eu entendo que a mídia tem feito isso, né? Eu fico observando, às vezes tem 4, 5 pessoas num restaurante, na mesa, as 4, cada um num telefone. O prato na frente, o telefone aqui, cada um sentado lá, entre uma garfada e outra, o que eles olham? Para o telefone. Eu vejo pais e filhos juntos num dia de passeio, onde os meninos estão no telefone e o pai ou a mãe também. Na igreja, tem dia que eu estou aqui pregando, irmãos, eu vejo mais de 50 telefones, assim, ó. Eu vejo, e tem pastores que hoje não participam de culto mais, presta atenção. Ele senta para o culto e ele fica o tempo inteiro no telefone até a hora dele ir pregar. Quem está do lado dele, às vezes ele não sabe quem é. O que ele está fazendo? Estou atualizando meu perfil. Eu estou, colocando mais uma mensagem no Instagram. Ou eu estou colocando um post no Facebook. Eu estou divulgando. Eu entendo tudo isso, mas deixa eu te dizer uma coisa. Nada disto destrói uma premissa que construiu a nossa fé cristã. Nós somos o povo da comunhão. Nós somos o povo da comunidade. Nós somos chamados da comunidade dos filhos de Deus. A palavra de Deus diz na carta em Efésios que nós não somos mais estrangeiros, mas somos concidadãos e somos da família de Deus. Nós fomos adotados em Cristo Jesus. Olha, é mais ou menos assim. Nós éramos como ovelhas que não têm pastor, desgarrados, cada um andando segundo a sua própria vontade, presta atenção, cada um andando no seu próprio caminho. Mas ele quem Deus, em Cristo Jesus, fez o quê? Nos uniu com ele, através da morte de Jesus na cruz do Calvário, e em Cristo ele fez um novo povo. Que novo povo é este? Eu e você, os filhos de Deus, os irmãos espalhados pela face da terra, que um dia nós vamos conhecer, quando nós estivermos todos juntos, diante do nosso Pai, celebrando a vida eterna, com Deus nosso Senhor e com o Senhor Jesus Cristo, amém? Essa família, mas essa família inicia-se onde? Aqui, na comunidade. Paulo está advertendo os irmãos de Tessalônica, porque, se você ler o capítulo, no início, Paulo está dizendo para eles sobre a vinda de Cristo. E porque Jesus viria, e eles estavam cientes de que Jesus um dia voltará, eles começaram a viver de forma que Paulo diz, está errado, deixa eu colocar algumas normas aqui. E ele escreve esse capítulo, falando para líderes, que nós vamos tratar semana que vem, falando sobre a gratidão, sobre a oração, sobre a vida de louvor, mas sobre relacionamentos e responsabilidade. E esse é o ponto que eu quero malhar com vocês aqui por mais alguns minutos. A nossa responsabilidade como filhos de Deus. O que significa ser filho de Deus no relacionamento um para o outro? Se você prestou atenção no texto, você viu 4 grupos aí. Eu vou cobrir com vocês bem rapidinho, tentar explicar o que a palavra de Deus espera de nós. Em primeiro lugar, ele diz assim, que nós devemos advertir os... O que diz aí o texto? Me ajude, vamos fazer de forma... O que diz lá? Advirtam os ociosos. Ócio é o quê? Quem sabe o significado de ócio? Não é osso. Ócio. Preguiçoso. Então, quer dizer, gente, e todos esses grupos, eles existiram na época de Paulo, e eles existem em qualquer igreja, inclusive nessa daqui. Então, esses 4 grupos estão presentes aqui. Ociosos, preguiçosos. Mas a preguiça aqui, engraçado, que ela não está relacionada só ao trabalho, também. Porque tinha gente que diz assim, Jesus vai voltar, então eu vou cruzar os braços e eu vou esperar Jesus voltar, aqui é bel prazer. Então Paulo está dizendo para a igreja, vocês têm que orientar esses irmãos, tem que trabalhar.
tem que prover para a família, tem que cuidar, até o dia que Jesus voltar. Mas, de uma forma estendida, que ócio é esse? São estas pessoas que vivem sem ter cuidado com a sua vida, com aquilo que fazem no dia a dia, com a sua postura. Irmãos, a maior responsabilidade do cristão, a meu ver, são as escolhas que ele ou ela fará na vida. Presta atenção, tem coisas que eu, por ser cristão e por ser pastor, não posso mais fazer. Não interessa se é certo ou se não é certo. Eu não estou dizendo de pecado, estou dizendo dentro de um contexto natural. Por quê? Porque eu tenho um testemunho a dar. Entendem? E eu tenho amigos que dizem, pastor, mas não é possível você se privar disso, porque isso não é nem justo. Não, é justo, é só eu deixar isso que eu faço. Entende? Não é que o que eu vou fazer é pecado, absolutamente. E eu estou ok com isso. Eu sei que até certo ponto na minha vida, algumas coisas eu não vou fazer. Por quê? Porque eu lido com pessoas que são frágeis, porque eu lido com pessoas que têm uma compreensão diferente da vida, porque eu lido com pessoas que são más, porque tem também no texto as más, porque eu lido com pessoas que são invejosas, tem tudo isso junto. Então, por amor a Deus que me chamou e a elas a quem eu sirvo, eu prefiro me abster de alguma coisa, ou de algumas coisas, como testamento de vida para essas pessoas. Mas o que nós temos na nossa comunidade hoje, são pessoas ociosas nesse sentido, elas não se preocupam mais, que o que elas fazem, tem um desdobramento muito forte na vida de outras pessoas. Muito forte, entendem o que eu estou dizendo? O seu comportamento, a forma que você trata a sua mulher, a forma que você trata seu marido, a forma que você trata seus filhos, a forma que você honra seus amigos, a forma que você trabalha na sua igreja, a forma que você se comporta no trabalho, a maneira que você paga seus funcionários ou que você honra o seu patrão, tudo isso está testemunhando quem é você. E tem gente que é muito ocioso quanto a isso. Ele diz, tanto faz. E Paulo está dizendo, advirtam essas pessoas. Isso não é assim. Isso vai causar tristeza. Isso vai trazer dor. Nós precisamos lembrar uns aos outros dentro da comunidade. Qual é o padrão do evangelho? Aí tocamos na individualidade. Porque se você chega para uma pessoa e diz assim, o seu comportamento não condiz com a fé que você professa. O que geralmente a pessoa faz? Briga com você. Aí você diz assim, eu não quero embate com ninguém, eu não quero discussão, eu não quero agressão com ninguém. Deixa, qual que é a frase que a gente usa? Cada um sabe o que deve fazer. Cada um cuida de si. Cada um que tome conta da sua vida. Essas três afirmações são antibíblicas. Se nós nos propusemos a viver em comunidade, a nossa vida toma uma característica de interdependência. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim e uns dos outros. E eu sou um alerta para você, você é um alerta para mim, e nós somos alerta uns para os outros. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então Paulo está dizendo, advirtam essas pessoas. Aqueles que entre nós são preguiçosos com a sua própria vida, mas aqueles que são preguiçosos quanto à percepção de como eles devem viver. O segundo grupo são os desanimados. E ele diz assim, consolem os desanimados. Gente, tem gente que só puxa para trás, não tem não? Você não conhece alguém assim? Que você fala, vamos tentar uma coisa, a pessoa fala, não dá certo não. Vamos junto, estou cansado. Mas não, isso aí, esse povo é difícil demais. Você conhece alguém assim? Não. Ou talvez você é assim. Eu conversei com uma mulher e ela falou assim para mim, pastor, se eu te contar a razão do meu divórcio, você não vai acreditar. Falei, try me, eu conheço, eu já ouvi de tanto nessa vida, que eu acredito em qualquer coisa, dona. Ela falou assim, eu me separei do meu marido por causa do negativismo dele. Falei, como assim? Ela falou, meu marido, se você falasse assim, essa cadeira é bonita, ela fala, mas se você sentar nela vai quebrar. Olha, o dia hoje está bonito, não, mas vai chover daqui a pouco, pode levar uma sombrinha, um guarda-chuva. Olha, nós vamos comprar um carro, nenhuma marca de carro presta. Já viram gente assim? Mas, só que no caso dessa pessoa era, e aqui tem psicólogos, vão saber do que eu estou dizendo,
Era uma doença psicológica. Existem pessoas que têm distúrbios psicológicos que não conseguem fazer nenhuma leitura da vida positiva, só negativa. Deve ser horrível viver com uma pessoa dessa. Agora, o que esse negativismo faz é que ele gera um senso de desânimo. Presta atenção, irmãos, a vida é fácil? Não, todos nós temos lutas. Todos nós temos embates, todos nós temos dificuldade, todos nós perdemos dinheiro no investimento, todos nós, nos separamos de alguém amado, todos nós temos derrotas na vida. Mas quem vai vencer a guerra? Nós iremos em nome de Cristo Jesus. Então, se eu caio, é possível que esses diversos tombos da vida me desanimem a levantar. É hora de você chegar perto de mim e dizer: chega, a corrida não acabou não, levanta aí. Vamos embora, pega na minha mão, eu te ajudo, vamos caminhar juntos, eu quero te ajudar, deixa de ser assim, olha para o que pode ser feito, olha para a glória de Deus, o Senhor está vivo, a glória dele pode se manifestar na nossa vida. Então, quando você encontrar pessoas no nosso meio que estão desanimadas, eu encontro gente aqui na igreja que fala: pastor, meu ministério, estou precisando de gente para ajudar. Eu falo: por quê? Fulano desanimou. Fulano desanimou por quê? Porque foi falar com alguém e alguém foi grosso com a pessoa. Porque tem que trabalhar e a pessoa disse que está desanimada de trabalhar. Irmãos, aqui nós somos um lugar de promover naqueles que estão desanimados ânimo, coragem, força e alegria para viver, amém? Olha para uma pessoa que você depois souber e diz: eu tenho notado que você está querendo jogar a toalha. Não faça isso não. Vocês se lembram que 2 semanas atrás pregou aqui nesse púlpito um pregador que disse que ele estava em uma igreja e os irmãos daquela igreja eram tão duros para com ele que ele chegou no hotel e começou a botar as coisas na casa dele, e ele até usou uma expressão bacana, que ele disse que rolou um clima entre ele e a mala, e ele olhava para a mala olhava para ele, e ele falava: vamos nessa, e ele não foi. Irmãos, quantas vezes eu já tive vontade de desistir de vocês? Várias. Eu só não tinha uma mala, porque minha mala estava aqui, era no lugar. Mas quantas vezes eu já disse: nossa, não vou não. Mas não dou mais um passo. E alguém disse para mim: pastor, não é possível. Não, vamos para frente. Ou o próprio Deus: Manuel, o que é isso? Sua recompensa está nas pessoas? É isso que você está esperando? É isso que te apetece a vida? São as pessoas? Entende? Mas eu já tive amigos de carne e osso como vocês que disseram: pastor, não, vamos para diante. Tem luta mesmo, tem pancada, mas nós estamos juntos. Tem gente desanimada que você precisa levantar pela mão. Tem gente que acha que Deus já não opera mais na vida dele ou dela. Tem gente que acha que não pode mais ter um avivamento espiritual, uma volta profunda, significativa para Deus e viver com plenitude. Quem vai lembrar essas pessoas? Eu e você. É que vamos ser para estas pessoas aquela força que eles precisam, de consolo e de ânimo. Mais uma para a gente caminhar rapidamente: auxiliar os fracos. Você pode dizer: fraco não é o desanimado, pastor? Aqui fraco tem uma outra tendência, tem uma outra definição. Existem pessoas, eu tenho um amigo, alguns amigos que já fizeram isso, pessoas que tinham um vício, por exemplo, fumavam, bebiam por décadas, e um dia levantaram, não eram crentes nem nada, e disseram: parei, e pararam. Nunca mais botaram um cigarro na boca, nunca mais botaram uma gota de álcool na boca, disseram: parei. Agora eu conheço muita gente que diz: parei. Reticências aí, né? Você já pensou se todo crente fosse igual a esses amigos meus que dissesse assim: parei de fofocar? E nunca mais mesmo, passou a régua, limpou, acabou o costume. Não, parei por 2, 3 dias, parei por uma semana. Eu estava nesse retiro agora e tinha um médico na célula em que nós estávamos, e ele chegou perto de mim, um cara assim muito tímido, um oncologista, top de linha, opera do pescoço para cima quem está com câncer, menino novo, brilhante. E ele conversou comigo, ele falou: pastor, nós estamos falando de muitos pecados aqui que realmente tem que ser consertados. Ele falou: pastor, eu estou impressionado o tanto que crente come. Ele falou assim: esse povo não para de comer aqui não. E parece que vai acabar a comida, isso também não é pecado? Eu falei: é pecado. Ele falou assim: é a gula, não é? Eu falei: é a gula mesmo. Mas irmão, você já imaginaram, porque aqui o que está dizendo é o seguinte: que existe no nosso meio gente fraca.
para o pecado. É o cara que diz assim: eu não durmo mais com a minha namorada. Acabou. Fiz um voto de abstinência. Pronto. É a menina que diz: eu não vou mais me comportar dessa maneira. É o pai que diz: eu não vou mais gritar com os meus filhos, eu não vou mais maltratar minha mulher. É a mulher que diz: eu não vou mais ser nervosa com meu marido. É o irmão de igreja que diz: eu não vou mais difamar ninguém da minha comunidade. E o resultado é até o dia que acontece de novo. O que ele diz? Nós temos que falar: auxiliar os fracos. E eu vou pedir permissão a vocês, para vocês ouvirem 1 minuto de uma música, que não é evangélica, mas poderia ser pelo conteúdo. É uma das minhas músicas favoritas. E eu vou dizer por que ele diz auxilie os fracos. Porque hoje nós estamos de pé, mas amanhã um de nós pode ter caído. A Bíblia diz: para aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então ouça 1 minutinho essa música, para você poder: lean on me if you're not strong, and I'll be your friend, I will help you carry on. Se você continuasse a ouvir a música, ele vai dizer: porque tem um dia que eu vou precisar de alguém to lean on. Hoje eu posso ser o arrimo para você, amanhã você pode ser o arrimo para mim. Hoje eu te ajudo a carregar, amanhã você pode me ajudar a carregar. Entende, irmãos? Nós temos gente fraca no nosso meio, que se aproxima do evangelho com as fragilidades do pecado, e que às vezes nós gostaríamos que fosse uma mudança do dia para a noite. Verdadeiramente eu gostaria, mas nem sempre é. E como que nós vamos lidar com essas pessoas? Nós vamos auxiliá-los a encontrarem o caminho de Cristo, a se fortalecer, a falar do pecado, a mostrar isso para eles com amor, mas também dizendo o seguinte: eu estou do seu lado. Por quê? Isso me leva automaticamente para o quarto grupo de pessoas que ele cita aí: sejam pacientes para com todos. O que quer dizer isso? Se você ler o versículo da frente, não paga ninguém mal por mal. A comunidade evangélica tem o péssimo hábito de pisar em quem já está trincado. A comunidade evangélica tem o péssimo hábito de expurgar quem já está quase descendo para o ralo da vida. A comunidade cristã tem um comportamento tão antagônico ao evangelho, que a gente aplaude enquanto a pessoa está de pé, e a gente vaia quando a pessoa caiu, enquanto nós deveríamos pegar o caído, colocá-lo de pé e ajudá-lo a caminhar. E é isso que ele está dizendo: tenham paciência com essas pessoas. Não é ter paciência com o pecado é sempre errado, o pecado é sempre abominável a Deus, o pecado vai destruir. É não ao pecado e sim à pessoa. Eu não concordo com o que você faz, eu não aprovo o seu estilo de vida, eu não concordo com as suas ações, eu acho que tudo isso que você está fazendo terá desdobramentos que você vai chorar muito, mas se você precisar, lean on me. Me entenderam, irmãos? Vocês às vezes acham que dizer para a pessoa que está em pecado que você a ama e quer ajudá-la, significa você carimbar o pecado da vida dela. Absolutamente. Olha, você é fraco, eu quero te ajudar a carregar. E talvez essa pessoa será fraca até o dia de se encontrar com Cristo, e talvez ela nunca se encontrará com Cristo, porque nem todos que estão na igreja se encontrarão com Cristo, mas isso não cabe a mim nem a você julgar enquanto estamos aqui. Qual é o nosso papel? Os fracos serão auxiliados. Imagina se a nossa comunidade fosse assim, de que a gente, quando a pessoa, a perna falhou, a gente vai lá e segura e diz: você tem um amigo, conta comigo. Você tem um amigo que você pode contar. E por que ele diz sejam pacientes? Para a gente encerrar: não paguem a ninguém mal por mal. Irmãos, na comunidade evangélica terá pessoas que vai te ferir propositalmente. Tem gente no nosso meio que vai procurar motivos para te fazer chorar. Eu queria poder dizer o contrário, mas não é a realidade. Nessa viagem, um pastor me chamou e disse assim: Manuel, você gosta muito de ler, deixa eu te levar ali para você ver uns livros, quem sabe você quer pegar alguns para você. Cheguei e tinham 4, 5 caixas de livros. E ele falou assim: pode escolher o que você quiser. Eu falei: mas de onde vieram esses livros? Ele falou: um pastor esteve aqui a semana passada, colocou todas essas caixas aqui e disse assim: com estas caixas
eu desfaço da última coisa que me liga a uma igreja. Eu não quero saber de crente, eu não quero saber de gente, porque esse é o lugar que mais me feriu. Esse é o lugar que mais agrediu a minha família. Esse é o lugar que mais me difamou sem eu merecer. E foi despejando as mágoas dele e largou as caixas, como se as caixas fossem o símbolo desse desligamento. Eu gostaria de poder dizer para você que aqui você vai ser sempre amado, de forma correta, de forma justa. Eu gostaria, e até idealizo na minha cabeça, que aqui fosse um lugar onde você fosse tratado 100% com justiça. Que as suas fragilidades não fossem usadas contra você, que as linhas telefônicas não fossem ocupadas com palavras que vão colocar você abaixo do que você é diante dos olhos de Deus, filho de Deus. Eu gostaria de dizer para você, mas não é a realidade. Aí você pode dizer, ô pastor, então desculpa, eu não quero ficar aqui. Não, eu também não gostaria de ficar aqui, mas eu posso dizer uma coisa para você, nós não temos outra opção, porque no meio destes tem os filhos de Deus. Esse é o ponto. Se a gente pudesse separar, irmãos, e metralhar, não é verdade? Ou de pendurar de cabeça para baixo, são só as coisas boas que nós faríamos. Mas graças a Deus que Deus não nos permite fazer isso. Sabe por quê? Nós jamais seríamos capazes, presta atenção, eu vou encerrar para nós encerrarmos. Nós jamais seríamos capazes de amar verdadeiramente e de ser parecidos com Jesus, se o ambiente que nós estamos inseridos não fosse hostil. Entenderam o que eu disse? Nós jamais seríamos capazes de amar de forma altruísta e verdadeira e nos parecer com Jesus, se o ambiente que nós estamos, a.k.a. igreja, não fosse hostil. Porque aqui você tem que saber que a pessoa te fez o mal e dizer para ele, eu vou te devolver com amor. Fácil, gente. Não. É uma proposta. Por isso é que não é uma chamada para os fracos, é uma chamada para os goianos. É isso aí, não é uma chamada para os fracos. O imp should not apply. Não vai, não dá para vocês. Irmão, você saber que a pessoa, você está olhando para a pessoa e diz assim, esse miserável, essa miserável me difamou ontem a noite inteira, sem motivo, e você não tem o direito de pular no pescoço dele ou dela? Aí você diz assim, mas aí você é fingido. Não, fingido é aquele que não consegue submeter os seus sentimentos ao senhorio de Cristo. Senhor, eu não quero odiar, eu não quero ser como essa pessoa, e eu quero poder demonstrar a ele ou a ela que o que o Senhor fez na minha história me habilita a amá-lo ou a amá-la, mesmo sabendo de todas essas coisas. Por isso que ele diz, irmão, não retribuam. Vou ler o versículo para vocês e a gente finda com esse versículo. Tenham cuidado para que nenhum de vocês retribua o mal com o mal. Essa é a tarefa de Satanás. Essa é a tarefa do diabolos, aqueles que se parecem com esse ser espiritual demoníaco. Nós somos da luz, Cristo habita em nós. O nosso comportamento deve ser, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Ser bondoso com quem? Com quem tentou puxar o tapete. Ser bondoso com quem falou mal de você. Ser bondoso com quem te feriu. Ser bondoso. E é por isso que às vezes as igrejas estão cheias de pessoas, mas quase vazias de cristãos. E Paulo está nos orientando. Vamos ser diferentes? Vamos formar uma comunidade? Você dizer, pastor, isso é difícil demais. Não é difícil, querido. Isso é impossível para mim e para você. A menos que quem domine a nossa vida seja o Espírito Santo de Deus. Eu não consigo fazer isso por mim mesmo. Vocês estão vendo aí, vocês notaram até uma certa agressividade no jeito que eu falei de remetralhar essas pessoas, mas isso aí mesmo. Eu já tive vontade de fazer coisa muito pior. Isso aí não é nada. Eu sou cruel na minha imaginação, meticuloso nos detalhes, preciso nas ações. Tira o Espírito de Deus da nossa vida e nós nos tornamos exatamente o que Paulo está condenando aqui. Coloque o Espírito Santo de Deus na nossa vida e nós podemos ser o oposto de tudo que estão esperando. Imagina a pessoa que te humilhou e você ter a oportunidade
diante dessa pessoa de não retribuir humilhando-a também, mas pelo contrário, enaltecendo, trazendo amor para a vida dela, você vai quebrar o coração dessas pessoas e você vai mostrar que Jesus Cristo governa sua história. Amém? Se não for por isso, nós não podemos vir para essa mesa. A mesa é a mesa da comunhão. Eu já vou chamar as pessoas que vão me ajudar. É a mesa da comunhão. O que significa? Na noite que foi traído, o Senhor Jesus mandou pegar o traidor e pendurá-lo no mesmo poste. Não, na noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo que é dado por vós, não retribua o mal com o mal. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Todas as vezes que vocês se reunirem, mostrem uns aos outros, lembrem uns aos outros o que significa ser servo de Deus, o que significa ser filho de Deus, o que significa ser cristão, o que significa amar uns aos outros como eu vos amei. Se nós não formos viver como